E aí, gente, bem-vindos novamente. Vamos aí à segunda parte de urbanização, então, né? Agora o negócio vai fluindo mais, já dispensam muitas apresentações e a gente vai dando continuidade aí para os vídeos não ficarem tão longos, né? Beleza? Então vocês lembram que a gente parou nesse slide que está aqui do lado sobre urbanização, ok? Que a gente fez lá uma evolução, que a urbanização é afastar das características rurais, né, para ter aquelas aparências das cidades e assim por diante. Né? A gente viu várias situações aí, chamei a atenção também a evolução da cidade no que diz respeito à localização dessa cidade, né, geralmente próximo a um rio, alguma coisa assim, alguma fonte de água, alguma fonte de subsistência, digamos assim, beleza? E aí eu chamei a atenção em alguns slides, mais no finalzinho, essa parte que está aqui em verdinho, aqui, acompanha o mouse aí do lado ali girando aqui, ó. Né? Nos países desenvolvidos ocorre de forma lenta e gradativa. Nos países subdesenvolvidos ocorre de forma acelerada, gerando grandes problemas estruturais nas cidades. Eu vou lembrar a vocês que nos países desenvolvidos esses problemas também aconteceram, né? Como eu falei na aula passada, Londres, Paris, essas cidades tiveram problemas quando a urbanização cresceu de forma muito rápida, mas eles tiveram bastante tempo para corrigir esses problemas, para reorganizar as cidades, coisas que não aconteceram nos países emergentes, né, nos países que teve uma industrialização muito acelerada, provocou uma urbanização muito acelerada, como é o caso do Brasil, como é o caso da África do Sul, como é o caso do México, como é o caso da Argentina, né, como é o caso de vários países aí classificados como emergentes. Alguns que são classificados como emergentes já têm uma melhor estrutura, já estão mais capacitados, né, a própria Coreia do Sul, né, o nível urbano que tem a Coreia do Sul é muito além do que o Brasil muito além do que a Argentina muito além de outros países, tá? Por isso que eu trago essas duas imagens aqui para vocês, tá? Essa imagem que está mais em cima aqui, se eu não me engano, é de Laos, né? Num país lá pertinho do Vietnã, Camboja e tal. A capital de Laos é Pyeongchang, não sei, tô brincando, mas é um nome bem difícil de pronunciar, certo? Onde a gente vê que é uma urbanização totalmente desordenada, né? E aí mais embaixo a gente já tem ilhas artificiais, né? Foram criadas, obviamente, aí com um sistema de aterro, até o formato, claro, não é o acaso que a gente está vendo ali, foi criado pelo homem em formato de palmeira, que fica em Dubai, né? A Palms Island, né? As Ilhas das Palmeiras, como se falam lá, certo? O que eu chamo a atenção aqui para vocês é o seguinte, professor, mas Dubai também é tão emergente. Não, mas Dubai desde o seu início foi totalmente planejado, né? Coisa que não aconteceu aqui com essa cidade de Laos. Ok? Então tem essas diferenças. Então vocês têm que também perceber alguma coisa quando vocês olham essas imagens no que diz respeito a isso aqui que estou circulando aqui com o mouse aqui do ladinho aqui, ó. Lembre-se de densidade demográfica, ou seja, ao observar as imagens, o número de habitantes por quilômetro quadrado. É claro que a imagem que está em cima ela está um pouco mais aproximada, certo? E a imagem de baixo ela está mais afastada. Provavelmente o número de pessoas que vivem aqui nessas imagens é bem diferente. Certo? Quando a gente olha uma situação de pobreza mais extrema, assim como a gente está olhando aqui nessa imagem, obviamente tem muito mais gente vivendo em cada uma dessas casas aqui do que em cada uma dessas mansões aqui. Enquanto uma casa dessa aqui deve ter 10, 15, 20 pessoas vivendo, né? Uma mansão dessa tem 5 pessoas, 2 que moram e 3 empregados, né? A realidade seja dita aqui, certo, gente? Então, só um fato para você chamar atenção, né? Como eu disse para vocês, às vezes a urbanização ela pode ser muito rápida, mas ela pode ser também muito organizada. Mas aí é questão financeira, como é o caso de Dubai, né? A questão financeira ali é muito forte, então tem todo um planejamento no crescimento da cidade, ok? E como a gente está falando em crescimento urbano, né, a gente vai começar a falar agora de alguns termos que vão fazer parte mais do dia a dia de vocês aí nos estudos de urbanização, ok? A primeira palavra que aparece aí é metrópole. Vocês já ouviram falar assim, eu vou para metrópole, a gente faz uma piadinha, hoje eu vou para metrópole, eu vou pro Ermo. Então, sabe que é brincadeira, né? Sabe que está falando o contrário, né? O Ermo não é uma metrópole, né? Araranguá não é uma metrópole. Sombrio não é uma metrópole. São José dos Ausentes não é uma metrópole. Certo? O que é necessário para ser uma metrópole? Vamos lá, acompanha comigo. Metrópole, na língua grega metrópolis, é o termo empregado para se designar as cidades centrais de áreas urbanas formadas por cidades ligadas entre si fisicamente, ou seja, conurbadas. Apareceu uma segunda palavrinha nova aqui, ó. Conurbadas, tá? Eu nem vou continuar o resto, que é mais fácil eu já passar os slides para vocês entenderem melhor.
O que é então uma área conurbada? Ou então, o que é uma conurbação? É simples, é fácil de entender, tá? Olha essa figura que tem aqui do lado aqui e começa a prestar atenção aqui que ela mostra 3 estágios diferentes no que diz respeito ao longo do tempo. Eu tenho uma cidade, eu vou com o mouse aqui para vocês acompanharem comigo, né? Eu tenho uma cidade aqui, eu tenho um povoado de um lado, né? Cada quadradinho desse significa 2 casinhas, uma cidade um pouco menor, digamos assim, ok? Essa cidade, né, com um movimento de industrialização, com o movimento de expansão urbana, né, um atrativo do emprego, a expulsão do homem do campo, o êxodo rural, né, toda aquela situação que a gente já comentou na aula passada, ela começa a acontecer, então a cidade começa a crescer. No momento que esse crescimento espacial chega até o povoado, ou até mesmo a própria cidade começa a crescer, existe aí então o que a gente chama de conurbação. Certo? É quando as cidades ficam interligadas entre si. Eu até posso sair de uma cidade e entrar em outra. Eu, como sou morador, eu sei que eu estou em outra cidade, mas quem é de fora nem sabe que está numa cidade. Vamos dar um exemplo aqui. Quem daqui já foi para Porto Alegre, né? Quem aqui já foi para Porto Alegre? Acho que a maioria de vocês já deve ter ido. E do lado de Porto Alegre tem Canoas, né? A pessoa não sabe quando ela entra em Canoas e sai em Porto Alegre, né? Não existe um espaço vazio entre as duas cidades. Né? Aliás, Canoas é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Tem muita gente que não sabe disso, tá? Mas é que ela passa despercebida porque ela está conectada, ela está conurbada com Porto Alegre, ou seja, existe um eixo urbano único. Não é a mesma coisa quando eu saio de Santa Rosa do Sul e vou para o Sombrio e tem aquele espaço vazio, né, entre as duas cidades, eu consigo ver um ambiente rural entre os dois, alguma coisa nesse sentido. Eu saio do Urbo e vou para o Turvo, né? Existe aquele espaço rural entre os dois, né? A não ser que o ermo comece a crescer muito, o Turvo comece a crescer muito e as duas cidades se unam, né? E aí não existe mais esse espaço vazio entre as duas cidades, tá? Então isso é a conurbação, beleza, gente? Bom, essa imagem que vocês estão vendo aqui é a imagem de Manaus, no Amazonas, né? Está mostrando o crescimento urbano de 1986 até 2016. Uma coisa só para explicar para vocês, né? Aqui, ó, Manaus está aqui, digamos que tem uma cidade mais aqui em cima, ó. A cidade cresce, né? Tanto a cidade grande quanto a cidade pequena também vai crescer. Também pode ter aquela situação, por exemplo, de uma cidade que é próxima à cidade grande, que a pessoa prefere morar na cidade pequena porque é mais calmo, ou digamos assim, tem uma melhor qualidade de vida, né? Ar para respirar, menos movimento e tal, só que chega um ponto que a cidade que ele está morando tem tanta procura, que a cidade cresce tanto, que ela é envolta pela cidade. Certo? Envolta pela cidade maior como Manaus. Então houve aqui um caso de conurbação. A imagem que está do lado aqui é da maior conurbação que a gente tem no Brasil. Certo? É uma imagem de satélite, não sei se vocês estão conseguindo compreender aqui, mas aqui está escrito São Paulo, aqui ó, é a cidade de São Paulo, ok? Aqui a gente tem a cidade de Taboão da Serra. Quem daqui já foi para São Paulo pela BR-101, depois pegou a 116, né, Regis Bittencourt. Quando está chegando em São Paulo, a primeira cidade que tu chega é Taboão da Serra. Vem por aqui, ó, Taboão da Serra. E aí depois vem São Paulo, aí tem Osasco, aqui em cima parece Guarulhos, está meio cortadinho aqui, mas é Guarulhos. Aí é importante por causa do aeroporto, né, mais movimentado da grande região metropolitana de São Paulo é o aeroporto de Guarulhos. Itacoaquecetuba, né, Ferraz de Vasconcelos, Mauá, e aqui tem a cidade do ABC, ó, já viram falar? Ah, um ABC paulista. O que é o ABC paulista? É isso aqui, ó, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano. A, olha lá a setinha do mouse, ó, A, B, C, e até agora já tem virado D. Ó, D de Diadema. Esse eixo urbano aqui era muito famoso por causa das grandes indústrias automobilísticas, Ford, Fiat, Volkswagen, quase todas elas concentravam suas fábricas, né, na década de 70, 80, 90, quando elas vieram para o Brasil, se instalaram aqui, as grandes fábricas se instalaram ali. Agora elas começaram a se espalhar pelo Brasil. Então não é mais tão famoso assim, mas quando se falava o ABC Paulista, ou ABCD, mais atualmente, se referia a esse eixo urbano aqui. Mas todo ele é interligado. Presta atenção aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, ó. Mais de 20 milhões de pessoas vivem aqui, certo? Eu tenho a cidade de São Paulo e eu tenho a grande São Paulo. Entendeu a diferença? Quando eu falo a cidade de São Paulo, é os limites reais da cidade. Mas quando eu falo a grande São Paulo, eu estou falando de todas as cidades que são conurbadas com a cidade maior, ok? Então, por isso que às vezes eu posso dizer assim, ó, a cidade de São Paulo tem 15 milhões de habitantes. Ah, mas eu já ouvi falar que tem 21. É que, na verdade, a cidade de São Paulo, só a cidade de São Paulo deve ter uns 15 a 16 milhões de habitantes. Mas toda a área conurbada
passa de 20. Aí soma todos os municípios juntos. É a mesma coisa eu falar assim, Porto Alegre, não, desculpa, vou dar um exemplo aqui de Santa Catarina. Florianópolis, eu vou chutar um valor aproximado, tá? Não é bem exato. Florianópolis tem 500 mil habitantes. A grande Florianópolis tem 1 milhão de habitantes, ou seja, Florianópolis sozinha, só a cidade, tem 500 mil habitantes. Mas se eu pegar Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José, que é a quarta maior cidade de Santa Catarina, essa é a quarta maior, se não me engano, São José, Biguaçu, né, Governador Celso Ramos, todas essas cidades são aglomeradas, são conurbadas com Florianópolis. Então, por isso que acontece essa diferença nos números, tá? Então, fiquem bem atentos a isso aí, tá? A gente já vai falar mais algum. Eu botei o efeitinho lá e agora o efeitinho fica aparecendo, mas como a gravação tá ficando boa, eu não vou cortar, vou continuar. Vamos lá? Então, como a gente está falando agora em tamanhos de cidade, as coisas estão crescendo, a gente tem a vila, né? Assim, ó, a gente já tem um esquema clássico tradicional: vila, cidade local, centro regional, metrópole nacional. O que é isso aqui? Isso aqui é uma rede hierárquica das cidades, né? É a razão de dependência, de influência, de volume de trocas, né? Uma importância que uma cidade tem em relação a outra. Por que esse aqui é o esquema mais atual? Porque aqui era uma área de influência. Era do tempo em que a internet não era tão presente, aliás, nem existia, digamos assim. Então existia uma relação direta com uma cidade maior. Hoje não. Hoje os meios de comunicação, a rede global de comunicação, facilita com que a cidade local, a cidade regional, a metrópole regional e a metrópole nacional consigam ter uma certa ligação entre si. Né, consigam ter uma razão de troca mais direta, digamos assim, né, como a gente tem as vias aí tanto terrestres, quanto aéreas, quanto fluviais, quanto por meio de fibra ótica também, né, o dinheiro, o conhecimento também vale dinheiro, então, né, os programas de computador, tudo isso, então tudo isso está muito mais interligado, então por isso que esse é o esquema mais atual, beleza? Não precisa se preocupar tanto assim, mas eu não entendi essa parte aqui. A gente vai seguir agora uma ordem, tá? O que seria uma vila? Uma vila. Entenda uma vila como ela depende de tudo, né? Ela depende de alguém em algum lugar fazer compra. Imagina, eu não sei, tem gente que pode ficar braba comigo, mas vamos pegar o exemplo do Ermo. O Ermo se encaixaria como uma vila. Claro que o Ermo é uma cidade. Claro, é uma cidade, não é bem uma vila, ela é emancipada. Mas ela ficaria aqui, ó, nesse termo aqui, certo? O que seria, então, um centro regional? O que seria um centro regional? Agora vai ficar aqui em cima de mim, aqui, ó. Acho que é isso. Isso aqui, ó. O centro regional aqui, certo? A cidade local ou um centro regional. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês da cidade de Criciúma. Eu até botei um ponto de interrogação lá. A grande Criciúma? Como assim a grande Criciúma? Como eu falo para vocês, Criciúma é um município que tem aproximadamente 190 mil habitantes, algo perto de 200 mil habitantes. Certo? Então, muito cuidado. Eu vou aproveitar a oportunidade para vocês tomarem muito cuidado, porque as pessoas elas gostam de exagerar o número da população das cidades delas. Né? Aqui mesmo em Araranguá, esses dias eu estava falando ali, estava na fila ali na lotérica esperando para pagar umas contas e tal. O cara falou assim: Araranguá já tem 100 mil habitantes. Quem disse que Araranguá tem 100 mil habitantes? Eu sempre soube que tinha 70. Os caras vão aumentando, eles acham que a cada ano eles podem botar 5 mil habitantes a mais, sabe? E a gente já vai ver mais adiante nas nossas aulas que a população não está crescendo mais no ritmo. Até, aliás, alguns lugares estabilizaram, alguns lugares já estão diminuindo, tá? Até eu disse pro cara, não, cara, a fonte mais confiável que a gente pode ter é o IBGE. Certo? E o IBGE diz que Araranguá tem, para 2022, a perspectiva de 73 mil habitantes. Tá? Então hoje está na casa dos 72, pode ter 73, não tem perspectiva de crescer muito. Aliás, né, toda essa história de urbanização a gente vai falando, está vindo o curso de medicina, se instalou já o curso de medicina, coisa que vai fazer uma população aumentar, vai aumentar a gama aí de serviços e tudo mais. Tá? Mas vamos pegar aqui o exemplo de Criciúma. O professor fala demais, né? O professor fala demais. Mas vamos pegar aqui o exemplo de Criciúma. Ó. Aqui eu tenho uma cidade, local, certo? Criciúma, 190 mil habitantes. Mas ela já está meio que aglomerada, meio que conurbada com Içara, que tem 60 mil habitantes. Meio que conurbada com Forquilinha. Quem já foi nessa cidade aqui já sabe que o eixo urbano entre elas é muito próximo. Daqui a pouco se conurba com Cocal do Sul, daqui a pouco se conurba com Siderópolis, que é um pouco mais difícil porque tem um morro no meio das duas cidades. Nova Veneza também está muito próximo e assim por diante. Certo? Mas como ela já tem uma certa área de conurbação, eu já posso quase que considerar ela uma metrópole regional. Por que metrópole? Porque ela está conurbada. Para ser metrópole, tem que haver conurbação, como a gente viu nesse slide aqui anterior. Ó, vou voltar aqui. Ó.
certo? Para ser uma metrópole, tem que estar conurbada com uma outra cidade, beleza? O professor vai voltar rapidinho aqui, tudo certo, beleza? Então até aqui tudo bem, né? Então a gente acabou de ver um centro, ou pode estar se considerado já uma metrópole, porque já tem conurbação. E a gente parte agora para as metrópoles nacionais brasileiras. Eu botei 2020 aqui por quê? Porque a gente estava há mais de 20 anos sem uma notícia nova sobre uma mudança desse cenário. O IBGE demorou muito, né? Vocês podem ver aqui, ó, fonte, regiões de influência das cidades, o REGIC, IBGE 2020. Esse durante a pandemia agora, no mês retrasado, no mês de junho, né? Julho, mês passado, mês retrasado, junho, o IBGE divulgou então a nova lista das metrópoles nacionais. O que são as metrópoles nacionais? Elas têm influência sobre o país inteiro, certo? São cidades que têm certa influência sobre o país. E aí a gente já tinha as clássicas. Essas já faziam parte, tá? Presta atenção que essas já faziam parte. Aqui, ó. São Paulo já fazia parte, Brasília já fazia parte, Rio de Janeiro já fazia parte, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Manaus, tá? Então, de acordo com o que tinha antes, essas aqui já faziam parte. Agora a gente tem 3 novas metrópoles nacionais brasileiras. Vitória, no Espírito Santo, por quê? Por causa do Porto de Vitória. Florianópolis, tá? Se destaca muito a cidade de Florianópolis pela questão do grande número de indústrias do ramo de informática, né? De criação de programas, de aplicativos e tudo mais. Então é um lugar onde tem muitas startups nesse sentido, né? Empresas que começam ali. Então tem influência, obviamente, porque pela internet as empresas já trabalham com tecnologia, então tem essa facilidade de ter uma maior influência sobre o restante do Brasil. E a cidade de Campinas. E olha só, Campinas eu sublinhei aqui por quê? Porque de todas as cidades que tem aqui, Campinas é a única que não é capital, certo? Então a gente já está vendo uma certa concentração aqui, né? No estado de São Paulo, obviamente, 40% da população brasileira vive em São Paulo, 40%, 50% da indústria brasileira está em São Paulo, então não tem como negar, né? Não tem problema nenhum a gente botar mais uma cidade de São Paulo aí no meio dessas metrópoles nacionais, certo? Se eu tenho as metrópoles nacionais, né, o que eu vou ter agora também? Eu vou ter cidades globais, beleza? O que é uma cidade global? Uma cidade de influência global. Ela vai ter uma importância, o que acontece nela, e a gente vai ter isso como destaque, que é as bolsas de valores, né? Coisas nesse sentido, ok? Então é o seguinte, ó, aqui no Brasil a gente tem 2 cidades globais, Rio de Janeiro e São Paulo, não, Los Angeles, Nova York. Na verdade, aqui nos Estados Unidos tem mais, tá? Não aparecem todas, só aparecem as mais influentes. Estados Unidos tem Nova York, Los Angeles, Las Vegas, San Diego, Washington, que é a capital, né? Pode ver que a nossa capital não é uma cidade global. Brasília é uma cidade que é importante só para o Brasil. Ela não tem influência global. São Paulo e Rio de Janeiro possuem influência global. Olha que interessante. A gente tem aqui Buenos Aires, Santiago no Chile também é uma cidade global, né, que ela está considerando só as mais importantes. Olha só como na África praticamente não existem, né? Mas a gente tem aqui o Cairo no Egito, Lagos, capital da Nigéria, e assim por diante, beleza? Então, cidade global, presta atenção nisso, são cidades de influência global. Cuidado para não confundir com outro termo que vai vir daqui a pouco, tá? As cidades globais, elas também existem uma rede de hierarquia dentro da capacidade de influência de cada uma delas. Então, por exemplo, o que é o alfa mais mais? São as cidades mais globais de todas, Londres e Nova York. Entre as duas, até se tivesse uma alfa mais, ou seja, uma mais ainda, Nova York seria ela, tá? Nova York é a cidade mais global de todas, assim, é dita como mais global de todas, depois viria Londres. Mas aqui nessa classificação, alfa mais, Londres e Nova York. Alfa mais, Hong Kong, Paris, Singapura, Xangai, Tóquio, Pequim, Sydney e Dubai. Vocês viram que tem 2 cidades chinesas aqui, certo? Beleza? Só para vocês ficarem ligados. 2023, que é a previsão 2023, 2024, que a China passe o PIB dos Estados Unidos, tá? Vamos lá, alfa, Chicago, Mumbai, Milão, Moscou, São Paulo, né? Então São Paulo aparecer. Qual é a próxima cidade que vai aparecer aqui? Rio de Janeiro, mas não vai aparecer. Aqui tem o alfa mais, alfa menos. Tá entendendo que isso aqui é uma relação de influência, né? Quanto mais influência, mais em cima. Quanto menos influência, lá para baixo. Tem mais aqui para baixo, tinha muito mais. A próxima beta, que é o beta normal, sem o sinalzinho de mais aqui, ó, que é o beta mais. O próximo é só beta, né? Aí aparece a cidade de Rio de Janeiro. Beleza?
E se continuar lá para baixo, até vai ter uma certa influência de Curitiba, Porto Alegre e tal, mas é muito lá embaixo, né? O que importa são essas cidades aqui do beta mais para cima, as que são mais globais de todas aquelas mais importantes, beleza? Tranquilo, gente? Cuidado para não confundir cidade global com mega cidade. Não pode confundir os dois. É porque todos os dois nomes, tanto cidade global quanto mega cidade, faz a gente pensar que são cidades muito grandes, e não são. Tá? Na verdade, são. Algumas não são. Tá? A verdade é a seguinte, ó, mega cidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então aqui eu tenho, ó, Tóquio, a maior mega cidade de todas, 36,6 milhões de habitantes. Depois vem Delhi, na Índia, São Paulo, ali eu falei, né, mais de 20 milhões, Mumbai, Cidade do México, Nova York, Xangai e assim por diante. Olha só como a Índia aparece várias vezes e a China aparece várias vezes aqui nessa relação. Aparece Rio de Janeiro aqui de novo no Brasil, ó. Certo, a gente sabe que tanto a China quanto a Índia, né, são países muito populosos, então não é raro lá encontrar uma mega cidade por lá. Beleza? Então presta atenção que eu vou falar agora para vocês, ó. Cidade global é cidade de importância global. Né? Ela tem uma influência sobre o nosso planeta, cultural, economicamente falando, em vários sentidos. Uma cidade, que é uma mega cidade, ela tem 10 milhões de habitantes. O que acaba acontecendo é o seguinte, tá? Agora presta bastante atenção. As megacidades têm mais de 10 milhões de habitantes. Geralmente as megacidades também são cidades globais, tá? Mas tem cidades globais que não são megacidades. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A Amsterdã, capital da Holanda, tem só entre aspas, né, 700 mil habitantes. Ela é a única megacidade, ela é uma das únicas que é global, mas que não é uma megacidade. Um outro exemplo, Frankfurt, na Alemanha, né, tem a bolsa de valores mais importante quase de toda a Europa, depois da bolsa de Londres, é a bolsa de Frankfurt na Alemanha. Ela é uma cidade que não, acho que se não me engano, tem aproximadamente 1 milhão de habitantes, mas ela é global, ela tem influência global, mas ela não é uma megacidade, tá? Então, cuidado com esses dois termos. E cuidado, que agora vem um terceiro termo, megalópole. Esse aqui tu gosta de fazer piadinha, né? Eu vou lá pro ermo, eu vou pra megalópole. Bom, é o seguinte, agora vai complicar um pouquinho, tem que entender, tem que ter um pouco de interpretação nos fatos. Para ser considerada uma megalópole, tá, ela tem que ter um eixo bem interligado entre as megacidades. Então eu tenho cidades muito populosas, certo? Cidades aí com mais de 10 milhões de habitantes. Nesse eixo, pelo menos uma das cidades tem que ser megacidade, tá? E tem que ser um eixo urbano muito bem interligado, ou seja, estradas largas, né? Uma rede urbana bem densa, assim, onde concentra grande parte da população. Eu estou dando o exemplo aqui embaixo para vocês das megalópolis dos Estados Unidos, que elas têm apelidos, né? Elas têm apelidos referentes às cidades que interligam elas, tá? Aqui estão sendo circulados. Vou para o mais fácil aqui, ó, Boswash. O que é Boswash? Se vocês aproximarem bem certinho e se a visão de vocês estiverem boa, se vocês estiverem usando óculos tão bom quanto esse, tá? Vocês vão ver que aqui tem a cidade de Boston, aqui, ó, Boston. E aqui embaixo tem o Washington, estão vendo? Então por isso que é Boston até Washington. Então olha só o que tem aqui no meio. Eu tenho Nova York, eu tenho a Filadélfia, Baltimore, todas cidades grandes nesse eixo urbano bem denso. Grande parte da população estadunidense se concentra aqui nessa área, né? Assim como Chippewa é de Chicago, deixa eu achar Chicago aqui, deve estar por aqui, não estou achando, tem que achar para não passar vergonha aqui, ó, Chicago, achei, até Pittsburgh, né? E no meio de Chicago e Pittsburgh eu tenho a cidade de Detroit, né, famosa pela indústria automobilística e tal, né, GM e Ford concentram suas grandes indústrias na cidade de Detroit, na cidade do automóvel nos Estados Unidos, digamos assim. Então é um eixo urbano muito grande, muito interligado, por isso é uma megalópole. Claro que tem que ter conurbação aí, né? Claro que existe às vezes um espaço vazio, mas a rede, o que importa aqui é a rede densa, né, de informação, de locomoção, de logística, digamos assim, das pessoas e das cargas e assim por diante. E o último que está aqui é o Sansan. Né? O que é o Sansan? Ele vai de San Diego, que agora eu não posso passar vergonha, vou ter que achar que não, San Diego não aparece. San Diego é a capital. Aqui, ó, San Diego, achei. San Diego é a capital do estado da Califórnia. Não, desculpa, não é San Diego. Não é San Diego.
Não lembro agora. Eu tenho aqui, ó, San Diego até San Francisco. San Francisco. É uma musiquinha bem antiga, bem chatinha, tá? De San Diego até San Francisco. Olha qual é a cidade que eu tenho no meio das duas. Los Angeles. Aí é um eixo urbano bem grande, né? Professor, então por que lá em Las Vegas, vamos ver aqui se a gente acha Las Vegas mais ou menos por aqui, ó. Por que Las Vegas não é uma megalópole? Porque ela está sozinha, ela está isolada, ela é uma cidade importante, ela tem uma influência global, ela não é uma megacidade, ela não tem mais de 10 milhões de habitantes, porém ela está isolada. Entendeu? É o caso que eu gostaria agora de usar como exemplo para perguntar se existe uma megalópole no Brasil. Existe megalópole no Brasil? As duas, para ser uma megalópole, a gente tem que ter cidades globais conurbadas, certo? Eu tenho São Paulo, que é uma cidade global aqui, né? Desculpa, é uma cidade global brasileira, e outra cidade global que é Rio de Janeiro. São as duas únicas cidades globais do Brasil. Só que essa distância entre as duas cidades é de 400 e poucos quilômetros. É isso mesmo. É 400 e poucos quilômetros. É muito longe de uma cidade da outra. Tá? 450, se eu não me engano. E o eixo urbano aqui, existe uma estrada aqui? Sim, existem algumas estradas, tanto pelo litoral, só que é o Brasil, é um pouco mais difícil locomover, né? As estradas não são tão boas, a rede de comunicação ainda não está naquele nível. Tem gente que já considera que é uma megalópole, pode encontrar alguns livros dizendo que no Brasil essa é a megalópole. Mas se a gente levar em consideração a especificidade da facilidade de locomoção, né, não ter tantos custos, de rapidez e tudo isso, aí cai por terra, né? A gente sabe que são duas cidades globais, mas realmente interligadas, não existe uma... Se digamos que aqui no meio das duas cidades eu tivesse uma Porto Alegre, se eu tivesse uma Curitiba, alguma coisa no meio das duas cidades, aí sim eu poderia até considerar uma megalópole. Mas como não existe essa grande cidade no meio das duas, não existe esse eixo urbano tão denso assim, eu não posso, de certa forma, eu, professor Kleber, não considero isso uma megalópole. Assim como a maioria dos autores não consideram, mas vocês podem encontrar em alguns lugares que sim. Beleza, gente? Então essa encerra a nossa segunda parte sobre a urbanização. Essa aula ficou um pouquinho mais longa, o professor falou um pouquinho mais, mas é isso aí, tá? Saudade de vocês, um abraço.